Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Espero que tua semana tenha sido uma semana de bênçãos na presença do Senhor. Quero dar início a esse culto lendo o Salmo de número 118, o verso de número 1, e diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com certeza você tem provado dessa misericórdia do Senhor. E o salmista então nos faz um convite: rendei graças ao Senhor. Eu te convido então a estar comigo nesse momento, dando graças ao nosso Deus, cantando o cântico de número 14 do nosso inário, que tem como título Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, nossos salvos pelas cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sem louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nesse momento eu te convido a fechar os olhos e estaremos fazendo uma oração ao Senhor, agradecendo por todas as bênçãos em nossas vidas e pedindo também pela meditação que estará sendo feita. Feche seus olhos agora. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos abençoou. Muito obrigado porque o Senhor cuidou de nossas vidas, o Senhor cuidou de nossas famílias, o Senhor nos protegeu dessa pandemia, o Senhor esteve conosco nos dando direção, o Senhor teve misericórdia de nossas vidas, por isso exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem sido fiel a cada um de nós e podemos sentir isso a cada momento de nossas vidas, a cada respirar. Isso é bênção que vem do Senhor, isso é cuidado do Senhor sobre cada um de nós. Te pedimos nesse momento também pela palavra que será lida, que o Senhor possa estar abençoando a meditação desse dia, que ela possa estar falando a cada coração que estará ouvindo essa mensagem, que eles se sentam abençoados por tua presença, que tenham uma comunhão íntima com o teu Espírito. Vem nos abençoar agora, nesse momento, através da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Estaremos fazendo a leitura do texto para a nossa meditação nesse dia,
e o texto se encontra no livro de João, capítulo de número 4, o verso de número 19 ao número 24. João 4, de 19 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Quero pensar com os irmãos nesse dia o valor do templo. Eu quero pensar nisso porque não estamos no templo e temos que pensar qual o real valor do templo nas nossas vidas. Talvez por estarmos longe do templo, nós estamos dos sentidos enfraquecidos. Talvez estamos entristecidos e talvez nós estejamos deixando algumas coisas de lado. Afinal, qual é o verdadeiro valor do templo em nossas vidas? Como está a nossa verdadeira adoração? Eu quero pensar um pouco sobre isso, sobre a verdadeira adoração em nossas vidas, a verdadeira adoração na sua vida. E eu quero começar pensando um pouquinho sobre o contexto desse texto que foi lido. Jesus, ele retirou-se da Judéia em direção à Galiléia. E por que ele fez isso? Porque ele estava sendo conhecido naquela região por fazer muitos discípulos e estar batizando muitas pessoas, embora que o batismo fosse feito por seus discípulos. E ele achou por bem, então, ir para a região da Galiléia. E nessa ida, ele diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Mas por que era necessário? Não havia um outro caminho? Havia outro caminho, e na verdade os judeus preferiam passar por esse outro caminho do que passar por dentro de Samaria, por causa da rivalidade que tinha entre esses dois povos. Mas Jesus falou assim: era-lhe necessário não pelo caminho geográfico, mas era necessário a Jesus passar em Samaria. Jesus tinha um propósito já bem definido do que fazer naquela cidade, por isso era necessário ele passar ali. Os samaritanos eram um povo misto, por isso eles não se davam com os judeus. Era um povo que foi formado na época da Síria, quando a Síria foi e tomou o reino do norte, que era Israel. Então, nessa época da Síria, se formou esse povo samaritano, que eram povos que vieram de outras regiões para o lugar onde era o reino norte. Então se misturou com um restante do povo de Israel e formou o povo samaritano. Mais tarde nós vemos o reino sul também sendo levado por Babilônia para o cativeiro. Só que esse reino sul, mais tarde, ele retorna de Babilônia para a região de Israel e fica uma rivalidade entre esses dois povos. Nós vemos isso até lá em Neemias, na reconstrução do templo em Jerusalém. Nós vemos ali os samaritanos querendo participar da reconstrução
e Neemias disse que não. Então surge essa rivalidade entre esses povos samaritanos, que era um povo misto, e o povo de Israel, que retornou do cativeiro babilônico mais tarde. E o que acontece? Esse povo de Samaria, eles também construíram então um templo para eles no Monte Gerizim. E ali eles construíram, e eles diziam que lá era o local da verdadeira adoração. Só que esse templo foi destruído por volta do ano 128 por João Hircano. Ele foi lá e destruiu aquele templo, mas os samaritanos continuaram adorando sobre os montes, sobre esse monte Gerizim. Eles continuaram a adoração. Por isso, na época de Jesus, nós vemos essa mulher perguntando o local da adoração. E Jesus então foi em direção à cidade dos samaritanos, mais precisamente a região de Sicar. E quando ele chega ali cansado por volta do meio-dia, ele dava o quê? Uma conversa com uma mulher samaritana que foi foi pegar água no poço deixado por Jacó há muitos anos antes, há milênios. E provavelmente ela chega ali e Jesus então começa a conversar com ela. Aquilo já era diferente, porque os judeus achavam que o samaritano era segunda classe, então eles não se dirigiam aos samaritanos para uma conversa. Mas mesmo assim, Jesus quebrou esse paradigma. E não só isso, ele conversou com uma mulher samaritana, o que foi além do que era o comum. E a conversa então vai se aprofundando e Jesus vai perguntando, até que a mulher revela uma realidade da sua vida. E sobre o que eles estavam conversando naquele momento? Naquele momento Jesus estava falando sobre a água, e ele pede que ela dê água a ele. E ela diz assim, como tu sendo judeu pede a mim que te dê água? E Jesus pega e fala assim, se você soubesse o dom de Deus, e quem é aquele que te pede água, você pediria a mim que te desse água viva. Jesus estava falando que ele tinha uma água para ser oferecida para aquela mulher, que era uma água que ela jamais teria sede, era uma água viva. E a palavra de Deus, quando fala água viva no Velho Testamento, fala da intervenção de Deus, algo que vem de Deus. Então, se ela soubesse que a salvação que Deus enviou para ela, e quem era aquele que estava ali, que era o Salvador, ela pediria isso. Era sobre isso que estava falando, mas de início ela não compreendeu. E ela fala assim, Senhor, me dê dessa água para que nunca mais eu tenha que tomar, vir aqui para pegar água para beber. E Jesus então faz um convite a ela, vá então e chama o teu marido. E ela revela para Jesus que não tinha marido. E Jesus falou assim, bem você disse, você falou muito bem, porque 5 maridos você já teve, e esse que agora está contigo não é o teu marido. Aquilo impactou aquela mulher. Como Jesus, estrangeiro, uma pessoa que não conhecia ela, sabia dessa realidade. E ela viu que Jesus então era alguém especial, era um profeta. E um profeta fala da parte de quem? Da parte de Deus. E o que eu quero falar justamente é sobre isso, o que o profeta falou para aquela mulher e o que realmente ela estava querendo saber de Jesus. E diz lá no verso de número 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. O coração daquela mulher, Jesus sabia que era uma terra árida, era uma terra sedenta de Deus, por isso ele estava se colocando como a água viva. Só a água viva poderia trazer vida naquele coração sedento, assim como é conosco. Só a água viva pode trazer vida em nossos corações sedentos, secos, que precisa do manancial que só Deus pode dar.
E Jesus sabia, por isso era-lhe necessário passar em Samaria. Ao invés da aridez na vida daquela mulher, seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Era isso que Jesus estava falando. Ao invés da sequidão no seu coração, você pode ser uma fonte para jorrar para a vida eterna. Nunca mais terá sede. Essa era a água que Jesus trazia e oferecia para aquela mulher. E por isso ela compreendeu que ele era um profeta quando revelou aquilo que se passava na vida dela. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Percebe que quem estava diante dela era alguém especial. E nós temos que perceber que Jesus é alguém especial. Jesus tem que ser alguém especial em nossas vidas. Um profeta fala da parte de Deus. As palavras de Jesus não vêm dele, mas vêm de Deus. Esse profeta talvez ele poderia responder os questionamentos daquela mulher. E foi isso que ela pensou e foi isso que ela começou a conversar sobre ele, porque no fundo havia um grande questionamento na vida daquela mulher. Onde é o local de adoração? Para poder ter um relacionamento real com Deus. Talvez ela pensasse assim, aonde que é o local? É Samaria ou é Jerusalém? Esse era o questionamento que passava no coração daquela mulher. Ela queria saber se a adoração dela era aceita ali naquele local. Ela tinha esse pensamento. Jesus passa então a corrigir algumas ideias erradas que aquela mulher tinha sobre a adoração, que talvez sejam algumas ideias que nós trazemos ainda nos nossos dias. Primeiro, Jesus vem dizer sobre um novo lugar de adoração. Jesus vem falar sobre um novo local para se adorar. E temos que ter isso firmado em nosso pensamento sobre esse novo local de adoração. No verso 20 e 21 diz o seguinte: nossos pais adoravam nesse monte, dizia aquela mulher. Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. É em Samaria ou é em Jerusalém? Era a indagação daquela mulher, e Jesus vem dizer sobre um novo local de adoração. Na concepção daquela mulher era fundamental o local, porque ela tinha que estar no local certo, porque ela correria o risco de estar oferecendo uma adoração e essa adoração não ser recebida. Ela achava importantíssimo, fundamental o local. Ela poderia estar adorando no local errado. E talvez ela achasse que aquela sede, aquela sequidão que ela tinha no coração, poderia ser porque adorava no lugar errado. Ela talvez tivesse a sensação que ela não estava recebendo porque ela adorava no local errado. E ela queria saber qual era o local certo. Muitos ainda pensam dessa forma na adoração, o local. Muitos têm pensado que existe um local certo para adoração. Eu falo isso porque nesse momento não estamos no local que gostaríamos de estar. Não estamos reunidos dentro do templo. Nós não estamos podendo ainda ir na igreja e nos reunirmos lá. E talvez muitos podem ter um pensamento que a sua adoração aí aonde você está, ela não tem o mesmo valor que no templo. E Jesus então veio falar isso. Seria a nossa igreja, o nosso templo, o local certo da adoração? Seria uma construção, o local certo para se adorar a Deus? E Jesus vem trazer uma nova concepção, porque por estarmos longe, podemos achar que não há como adorar e cultuar a Deus aonde nós estamos.
e isso está errado. Não podemos pensar dessa maneira. Uma fé materialista, que pensa apenas numa adoração presa a um local, presa a um lugar, pode levar a um desânimo. Talvez pessoas agora possam estar desanimadas porque não podem ir ao templo. Talvez pessoas tenham abandonado a adoração ao Senhor porque acham que por não estar ao templo não pode adorar a Deus, ou que não é necessário, ou que não tem como adorar a Deus. Mas quem pensa assim está pensando de uma forma errada, está fazendo da sua fé uma fé materialista, que ele precisa estar em um determinado lugar para que Deus ouça a oração. Mas não é assim que a palavra ensina, e não foi assim que Jesus ensinou, e ele veio falar sobre esse novo lugar de adoração, que não era nem em Jerusalém e que não era em Samaria. Esse novo local pode ser aí aonde você está agora. Esse novo local pode ser aí com quem você está agora. Você pode estar só, você pode estar junto com 2 pessoas, você pode estar com 5, não importa. O local de adoração é aonde você está, é com quem você está. Então pode ser aí, pode ser no local secreto, naquele quarto que você vai e fecha com a chave, e ali pode ser o local da adoração, porque o local da adoração não é mais um local físico, mas é espiritual. Então Jesus vem e fala que agora vivemos um novo tempo. Ele veio trazer um novo tempo de adoração, e esse novo tempo já chegou, e esse novo tempo está entre nós. Ele diz no verso de número 23: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Jesus está trazendo um novo tempo de adoração, uma nova forma de adoração. Ele estava revelando para aquela mulher que era diferente, novos conceitos, nova forma de adorar. Então é um novo tempo, não é como era antes, não eram nos rituais, não era nada daquilo. E ele estava revelando isso a essa mulher, uma nova forma de se pensar em adoração. Talvez o que nós precisamos para estarmos mais animados seja pensar numa nova forma de adoração. Talvez estamos pensando de uma forma errada. Então Jesus hoje te convida para esse novo tempo de adoração, essa nova forma de pensar em adoração. E eu quero destacar aqui sobre os adoradores verdadeiros. Jesus procura os adoradores verdadeiros. Esse é o novo tempo. Esse novo tempo exige que os adoradores sejam verdadeiros. Ele fala: nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. É possível vermos dentro dos lugares tidos como religiosos, pessoas se reunindo ali para adoração, nesses locais tidos como sagrados, pessoas adorando, mas sem ser a verdadeira adoração. Jesus deixa isso claro, que Deus busca os verdadeiros adoradores. Podemos estar dentro do templo que nós achamos que é um local sagrado e não estar fazendo, não está atribuindo a Deus a verdadeira adoração. Então isso é perigoso, e eu fico a pensar qual o valor de uma adoração falsa, aonde uma adoração falsa pode nos levar. Não vai levar a lugar nenhum que você gostaria de estar. E Jesus então fala isso, ele revela isso, mas ainda diz mais: a adoração tem que ser em espírito e em verdade.
Adoração é algo espiritual, não é algo material. Não é feito por coisas materiais, é feito do nosso espírito com o Espírito de Deus. Então ele fala, olha, essa nova adoração que eu estou te falando, ela é feita em espírito. Jesus está desmistificando o quê? Os rituais para aceitar uma adoração, os cerimoniais, as liturgias como objeto da oração, da adoração. Muitas pessoas acham que precisam de objetos, precisam de estar em determinados locais para ver a adoração, e Jesus está desmistificando, ele está tirando essa ideia, está mudando esse pensamento. Não são os objetos, não é o local, mas é o coração, é o pensamento, são as atitudes, é de espírito para o Espírito de Deus. Muitos buscam adoração naquilo que eles acham sagrado, nas coisas sagradas. Muitos têm buscado então a adoração, não que essas coisas não tenham valor, mas elas não podem ser o nosso objeto de adoração. O nosso objeto de adoração é o Senhor. O nosso objeto de adoração é Jesus, e não as coisas, e não liturgias, e não rituais. E Jesus deixa isso bem claro. A verdadeira adoração nós sabemos quando é, porque ela é água viva, ela mata a sede do nosso espírito, ela é como uma enxurrada de água numa terra seca. Aí sim a verdadeira adoração, ela é fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando há verdadeira adoração, ela não passa, ela não é momentânea, mas ela vai por toda a vida, e ela vai irrigando aquilo que está ao redor. Então, ao invés de sermos uma terra sedenta, nós estaremos jorrando água viva de nós para aqueles que estão ao nosso redor. Aí sim nós saberemos que essa adoração que fazemos é a verdadeira adoração. Ela nasce na espontaneidade do homem de declarar o seu amor em relação a Deus. A verdadeira adoração, ela é espontânea, ela não é engessada por liturgias ou por outras coisas qualquer. Ela nasce da verdade, em espírito e em verdade. Temos que conhecer a nossa verdade para podermos atribuir a Deus a verdadeira adoração que Ele é merecedor. Temos que estar seguros desse relacionamento de amor para com Deus. Nós temos que ter essa certeza do nosso amor para com Deus. Mas essa adoração, querido, ela é algo espiritual. Então não é para cumprir regras. Nós adoramos não para cumprir as regras, mas é porque Deus nos constrange a isso. Nós adoramos a Deus, nós buscamos a Deus, nós nos relacionamos a Deus, não para Ele nos retribuir com o bem ou com o mal, porque de nós mesmos nada poderíamos fazer que tivéssemos méritos para que Deus nos abençoasse ou para que a maldição viesse sobre nós. Na verdade, nós vivemos pela graça de Deus, então devemos buscar o nosso relacionamento com Deus nesse sentido, não nos nossos méritos, porque nos nossos méritos não há mérito nenhum. Isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas, e é isso que Jesus estava oferecendo para aquela mulher samaritana. Então, pensar nesse relacionamento daquilo que eu faço para receber o bem ou o mal é um equívoco na nossa vida. Não temos mérito nenhum em nós mesmos. O verdadeiro adorador busca agir da maneira correta, porque ele entende essa graça na sua vida, e por isso então ele busca agir de maneira correta, entende o dom de Deus, e o dom de Deus na nossa vida chama-se Jesus.
E quando nós entendemos isso enche o nosso coração e o amor de Deus entra em nós e nós queremos então fazer as coisas certas para agradar ao nosso Deus, não porque Ele vai dar o bem ou o mal, porque Ele já nos deu o bem, queridos. Que nós possamos entender essa verdade. A característica da verdadeira adoração não é para mostrar aos outros o nosso amor a Deus. Nós não temos que mostrar aos outros o nosso amor a Deus, nós temos que mostrar para nós e para Deus o quanto nós nos amamos. Nós temos que ter certeza dessas coisas em nossa vida, que eu amo a Deus e que Deus me ama. Antes de querer mostrar ao outro o quanto eu sou bom ou quanto eu amo a Deus, eu tenho que mostrar para mim e Deus como é firme esse relacionamento, essa união de amor entre nós. Temos que estar seguros desse amor em nossa vida. Mas no verso 22, Jesus ainda fala assim: vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos. Eu quero pensar agora em dois tipos de adoradores que nós podemos encontrar. Nós podemos achar um que conhece e um que não conhece. O que não conhece, ele vai fazendo as coisas, muitas vezes, sem entender por que faz aquilo. Então ele vai adorando, vai fazendo as coisas de qualquer maneira, mas ele também não tem uma compreensão por que ele faz. Então muitas vezes ele faz um sincretismo religioso e por isso ele vai misturando muitos rituais dentro da sua adoração. Então ele faz o que? Uma mistura de tudo um pouco. E assim eram os samaritanos, que misturaram muito das suas religiões pagãs aos rituais judaicos, e assim eles adoravam a Deus. Então vós adorais o que não conhece, porque a aliança não foi feita com eles. Então eles não tinham uma verdadeira compreensão daquilo. Mas Jesus também fala assim: mas os judeus adoram aquele que conhece, porque eles conheciam todos os rituais. A aliança foi feita com eles e eles realmente sabiam que o Messias viria. Eles tinham todo o conhecimento e achavam que cumprir aqueles rituais levaria eles o quê? A uma salvação. Então eles sabiam. Talvez eles fossem, nos tempos atuais, aqueles que conhecem a teologia de ponta a ponta, que conhecem todas as coisas. Então cumpriam rituais e conheciam a liturgia. Mas Deus não está procurando o povo, pessoas apenas assim. Ele diz assim: Deus procura não um povo que adora de qualquer maneira, nem está procurando sábios segundo a esse mundo, mas Ele busca um povo que o adore em espírito, em verdade. Sinceridade na adoração, sinceridade diante dele. O que Jesus está buscando são pessoas que buscam sinceramente adorá-lo dia a dia, que a sua vida seja conduzida para adorar a Deus, que a sua vida seja de alegria diante de Deus, que você olhe para o céu e veja que Deus é bom, que você contemple as maravilhas de Deus, que você olhe as estrelas, as nuvens, as montanhas. Isso tudo é manifestação de Deus na natureza. Isso é para lembrar você que Deus é bom, e por isso você possa estar glorificando a Deus e possa estar louvando a Deus por tanta bondade na sua vida, e adorar em espírito, em verdade, não algo falso, não apenas o ritual, mas algo verdadeiro, que isso seja uma verdade dentro de você, cada palavra, cada pensamento, que seja para agradar ao Senhor. E Jesus então fala sobre isso. Jesus diz sobre um novo tipo de adoradores.
Ele está buscando um novo tipo de adoradores, não aquele que faz de qualquer maneira, não aqueles apenas intelectual, é um novo tipo de adorador, é um adorador verdadeiro, mas também é um novo modo de adoração, em espírito e em verdade. Tem que ser espiritual, tem que ser verdadeira. E um novo local de adoração. Esse local está dentro de nós, em espírito e em verdade. Agora a adoração não está presa a um local, mas está dentro de cada um de nós. Não é mais num templo, não é mais sobre o monte, mas é dentro de nós. Então ele veio falar de um novo tipo de adoração, um novo modo de adoração, e veio falar de um novo local de adoração. Jesus disse que ele era o templo. Perceba bem isso. Ele passando pelo templo, ele falou em 3 dias que iria destruir o templo e iria reconstruir. Ele não estava falando do templo físico, ele estava falando de si mesmo. Jesus se coloca como o templo, e esse é o templo que nós devemos ir. É na direção desse templo que nós devemos avançar as nossas vidas, nós devemos conduzir as nossas vidas. Não adianta você saber sobre Jesus, não adianta você saber o local da adoração, se você não encaminha a sua vida na direção desse templo. Não vai em direção apenas da igreja, não apenas de uma construção, mas encaminha a sua vida na direção de Jesus, um novo local de adoração. A sua vida tem que estar caminhando a passos largos em direção a Deus, em direção a Jesus. Ele é o templo aonde nós devemos adorar a Deus. É por meio dele que nós chegamos a Deus, é por meio dele que nós oferecemos a verdadeira adoração e não de outra forma. Não existe um outro caminho que não seja Jesus para levarmos a verdadeira adoração. E Jesus então falou que ele era esse templo, então ele inaugurou um novo tempo, um novo reino e uma nova adoração. É tempo de uma nova adoração. Talvez temos que pensar sobre isso. Se a nossa adoração não era verdadeira, Deus convida agora você a fazer uma verdadeira adoração dentro do teu coração, aí aonde você está, com a sua mente, uma adoração em espírito e em verdade. E eu quero encerrar pensando algumas coisas que Jesus falou, que não era nem no monte, nem em Jerusalém haverá adoração. Haverá momentos que nem nos lugares ditos como sagrados haveria então essa adoração, mas dentro de cada um de nós. E nós temos que cultivar essa adoração em nós. Cuide do templo que é você. Cuide do teu coração. Não deixe o medo tomar conta do teu coração, mas deixe a paz de Cristo entrar no teu coração. Cultive coisas boas dentro de si, porque é aí que é o templo da adoração ao Senhor. Aí é o lugar da verdadeira adoração. Jesus te convida a ser um verdadeiro adorador. Jesus quer uma comunhão profunda entre Ele e você. Faça do teu coração um belo templo de adoração a Deus. É aí que reside a verdadeira adoração. Não existe um outro lugar. Queremos voltar ao templo, porque o templo é local de comunhão entre nós. Queremos estar no templo adorando ao nosso Deus, porque ali também é lugar de adoração. Mas a verdadeira adoração, ela é feita em espírito e em verdade. Não depende do local, mas depende do coração sincero. Que haja sinceridade em nossas vidas, em nossos corações, e que todo dia seja um culto de adoração em nossas vidas, no nosso viver. Amém? Vamos estar orando para encerrar
o culto desse dia. E eu quero dizer a você que Deus possa estar te abençoando com essa palavra, que ela seja eficaz e que você aproveite o restante desse dia para pensar sobre essa realidade na sua vida. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por Tua palavra, ó Deus, que é verdade tudo aquilo que o Senhor diz. O Senhor quer um novo modo de adorar, que seja a nossa vida uma adoração sincera e verdadeira a Ti, que cada momento nós possamos estar olhando para Ti, contemplando o Senhor em nós e possamos estar em comunhão profunda contigo a cada momento. Que isso não aconteça apenas na minha vida. Eu oro por meus irmãos que agora estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa estar cuidando da vida deles, que eles tenham essa comunhão e vivam para Te louvar e Te adorar. Rogo ainda por seus familiares, que talvez pessoas que ainda não Te conhecem, que elas possam também ser tocadas por essa mensagem, que elas também possam estar, a partir de agora, fazendo do coração delas um altar de adoração ao Senhor. Rogo a Ti ainda que a nossa semana seja abençoada, que seja protegida e guardada por Ti, que nós possamos estar sentindo a Tua presença junto a nós. Te peço também livramento, que nada de mal ocorra a nenhum de nós, que o Senhor possa estar guardando a todos. Muito obrigado por tudo, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus te dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Até a próxima semana, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde.